Shabbat Shalom, santos de Yahvé. Shabbat Shalom, presbitério querido, Insejeque amada, povo de Deus. E estamos aqui nesse Shabbat para entrarmos no reino espiritual e proclamarmos a palavra do nosso Deus sobre a nação brasileira. Estamos no 14º dia de jejum e clamor e atos, palavras proferidas de bênçãos e de resgate desta nação. Mas eu quero começar trazendo a palavra do nosso Deus nesse Shabat, louvando e declarando no Salmo 96 o tributo à glória e à majestade de nosso Deus, porque só Ele é digno do nosso louvor. Cantai a Yahvé, cantai um cântico novo, cantai a Yahvé, todas as terras, cantai a Yahvé, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é Yahvé e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai a Yahvé, ó famílias dos povos, e eu quero parafrasear, tributai a Yahvé, ó famílias brasileiras. Tributai a Yahvé glória e força. Tributai a Yahvé a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai a Yahvé na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, dizei no Brasil e dizemos no Brasil, reina Yahvé. Ele firmou o mundo que não se abala e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e regozije a terra, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença de Yahvé, porque vem julgar a terra, vem julgar o Brasil, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Reina Yahvé, e é isso que estamos proclamando nesses 21 dias de jejum pela nação. Reina Yahvé sobre a nossa nação, sobre o Brasil, e você que está em outra nação, fale sobre isso. Reina em Angola, reina em Moçambique, reina no Reino Unido, em Portugal, na França e no Japão, reina sobre as nações, aleluia! E gostaríamos de cantarmos juntos um dos hinos que marcou as nossas vidas, que marcou a igreja, e um hino que proclama sobre a nação: ouve, ó Brasil, ouve a palavra de Yahvé. Vamos cantar juntos este hino e glorificar o nosso Deus e profetizar sobre cada cidadão brasileiro, em nome de Jesus. Brasil,
Aleluia! Aleluia! Proclamamos que esse Brasil está sendo cheio da glória de Yahvé, das eiras. A palavra será propagada, proclamada nos quatro cantos desta nação. A unção liberada, trazendo avivamento e restauração nas vidas. O nosso tema é cidadãos brasileiros. Eu confesso que esse tema me deu um pouquinho de trabalho para podermos colocar aqui este momento de oração, mas é um tema muito importante porque a nação é feita de pessoas, de cidadãos, não é? E eu quero trazer uma frase da nossa apóstola Valnice, que ao longo desses anos da ICGEC, ela tem proclamado e temos replicado em todas as igrejas essa frase: cada um é responsável por conquistar o seu próprio território. Aleluia! Vamos dizer isso? Cada um é responsável por conquistar o seu próprio território. E trazendo para o nosso contexto de cidadão brasileiro, podemos dizer: cada cidadão brasileiro deve ter a plena consciência dos seus direitos e deveres para conquistar o seu próprio território. Esse pensamento nos remete ao conceito de cidadania. Não podemos falar de cidadãos brasileiros sem falarmos de cidadania, que nada mais é do que os direitos e os deveres de cada cidadão dentro do seu território. Há pouco tempo, a nossa querida pastora Sirlene, que está residindo na Inglaterra, no Reino Unido, ela recebeu a sua cidadania inglesa e ela me disse: Aldenice, é impressionante, a partir do momento que eu me tornei cidadã da Inglaterra, eu tive os direitos, eu tive todos os direitos que um cidadão da terra tem. E os deveres também, não é? E o profeta Oséias, ele diz, no capítulo 4, versículo 6, a última parte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E por que esse conhecimento de cidadania para viver consciente como um cidadão brasileiro é importante? Porque por meio dela nós podemos construir de forma direta uma sociedade mais justa dentro das leis. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento internacional aprovado pela ONU em 1948, um período pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, para assegurar os direitos humanos de toda a população mundial. E é composto de um preâmbulo e são 30 artigos. Então, a partir daí, o Brasil pegou, e os países, pegaram esses direitos humanos, essa Declaração Universal, e adaptaram para os seus territórios. Então, a cidadania do Brasil foi o resultado de uma longa trajetória de construção da identidade brasileira. Por quê? Quem colonizou o Brasil? Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Quem estava aqui? Os índios. Eles de Portugal, depois os africanos vieram como escravos. E os holandeses, os franceses
e as nações começaram a vir, então o Brasil precisava ter a sua identidade. E o processo de independência que marcou a construção dos primeiros documentos legais que demarcam os direitos e deveres dos cidadãos do país. E nesse contexto, a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada em 1988, é o elemento-chave, uma vez que ela é a principal lei do país, ou seja, onde estão reunidos todos os principais direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. É ela quem rege a vida de cada cidadão brasileiro. Mas mesmo com o aporte legal dessa Constituição, o exercício dessa cidadania no Brasil ainda é bastante complexo, visto que não são todas as prerrogativas legais que são cumpridas pelo poder público, e nós estamos vendo isso. Como, por exemplo, em áreas de saúde, educação, a segurança, a alimentação. No mesmo sentido, a acentuada desigualdade social brasileira, assim como a falta de efetivação de políticas públicas diversas, dificulta o exercício da cidadania brasileira no país. Quanta coisa nós temos para orar, para clamar a Deus, porque nós vemos isso. Nós vemos a nossa Constituição muitas vezes sendo rasgada. Nós vemos a nossa Constituição sendo deixada de lado. E precisamos, como igreja, estar a postos para proclamar a verdade. Como filhos de Deus, agora eu falo para a igreja, como filhos de Deus, nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos em dois reinos. A cidadania da República Federativa do Brasil e a cidadania do Reino de Deus. Como podemos funcionar com essas duas cidadanias para mudar o nosso território? Obedecendo os nossos direitos e obtendo os deveres que o Estado tem para com cada cidadão. Como cidadão brasileiro, é exercendo a estabelecida Constituição. Mas como cidadão do Reino de Deus, exercendo a cidadania estabelecida na Constituição do Reino dos Céus, firmada pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, proclamando-a sobre o nosso território brasileiro, para que o Reino de Deus seja estabelecido em nossa terra. Jesus nos ensinou a orar sobre isso. Ele disse em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, nós somos, neste último censo de 2022, nós somos 47,4 milhões de evangélicos nesta nação. 26,9%. Imagina se todos estivéssemos unidos proclamando essa palavra, essa oração que Jesus nos ensinou. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino sobre o Brasil. Venha o teu reino sobre o nosso território.
Imagina 47,4 milhões de bocas proclamando, enchendo os céus da nação: venha o teu reino. Será que não veríamos mudanças radicais? E é aí que nós precisamos ser conscientes desta dupla cidadania, tanto a cidadania nacional quanto a cidadania do reino de Deus, para agirmos, para sabermos atuarmos, para sabermos os nossos direitos e os nossos deveres em ambos os reinos e podermos declarar que o reino do Senhor venha sobre nós. Pai, oramos nessa hora para que o teu Espírito passe pelos 4 cantos desta nação, mobilizando os cidadãos do teu reino, esses 47,4 milhões que foram registrados no último censo de 2002, com certeza somos mais hoje. Que traga consciência, Senhor, dessa cidadania e do poder que nós temos ao proclamarmos os nossos direitos e os nossos deveres. Oh, meu Deus! Que cada cidadão do teu reino possa se posicionar segundo o teu comando em decretos espirituais que mudarão o curso de nossas vidas e nação, em nome de Jesus. Pai, nós invocamos todos os atos proféticos da tua igreja que já foram feitos nessa nação ao longo desses anos. Especialmente invocamos aqueles atos proféticos onde a tua palavra, onde o pão e o vinho foi enterrado, Senhor, em nosso solo, nos 4 cantos desta nação, de norte a sul, de leste a oeste, pela tua serva apóstola Valnice. Invocamos, reivindicamos que esta palavra floresça em cada coração dos cidadãos brasileiros. Que o azeite que foi derramado no solo da nação possa quebrar o jugo que prendem os cidadãos brasileiros com cegueira espiritual. Em nome de Jesus. E que o azeite, Senhor, que a alegria, o gozo verdadeiro, não, Senhor, em coisas fúteis, não, Senhor, em carnaval, em prazeres carnais, mas o gozo que procede do teu Espírito possa encher cada cidadão brasileiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o decreto de 2021 e 2022 de Isaías 43:19, que diz: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Na Bíblia de James Moffat, ele diz essa última parte: eis que porei um caminho através do deserto e rios no lugar seco. Como nação brasileira, nós estamos caminhando em solo seco, em deserto.
E muitas vezes olhamos para um lado e para outro, Senhor, onde está o norte? Onde está, Senhor, o fim do túnel? Onde está a luz? Mas a promessa de nosso Deus é que Ele abrirá um caminho no meio desse deserto. E rios inundarão esses lugares secos, rachados. E nós profetizamos esta palavra sobre a nação brasileira. Não podemos estar replicando o que a mídia está dizendo. Não podemos estar alimentando esse deserto com sequidão e escuridão. Mas nós proclamamos a palavra de Yahvé, que Ele abrirá, que Ele já está abrindo, porque nós já estamos no ano que as portas estão abertas. Ele está abrindo esse caminho através desse deserto árido e seco, e colocando rios, os rios que brotam do trono de Yahvé, descerão sobre os 4 cantos desta nação e experimentaremos o verdadeiro avivamento que varrerá esta nação de norte a sul, de leste a oeste, tomando as crianças, os jovens, os adultos, os velhos, os anciãos, tomando os estrangeiros, tomando o pobre, tomando o rico, tomando as viúvas, tomando os estrangeiros em nossa nação. Veremos essa profecia se cumprindo para a glória de Deus. Aleluia! E em 2 Coríntios 10, o apóstolo Paulo nos fala e trazemos esta oração, 10, versículos 3 a 6, porque embora andando na carne, isto é, embora sendo cidadão brasileiro, não militamos segundo a carne, pois somos cidadãos do reino dos céus também. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Queridos, eu tenho uma foto aqui no meu celular. Foi tirada no dia 29 de dezembro de 2014. 3 dias antes da presidente Dilma assumir o cargo. Isso foi tirado às 19h30. Eu estava na minha varanda, estava o tempo chuvoso e começou a aparecer uma ponta de um arco-íris e eu peguei logo o celular para tirar foto, porque eu queria ver se eu pegava todo o arco-íris. E eu comecei a tirar fotos e de repente eu vi uma imagem muito estranha, parecendo um olho. E logo a seguir eu vi o rosto desse principado que está sobre a nação brasileira. Os 2 olhos, eu até, da última vez que eu tive com a apóstola Raquel em São Paulo, eu mostrei para ela e ela deu até o nome. E sabemos que o que estamos vendo na nação não é natural.
são as forças demoníacas, esses principados que estão querendo levar a nação para o caos, para o seu domínio. Por isso, vamos orar em cima agora desses direitos e deveres de cada cidadão brasileiro. Vamos orar sobre a Constituição do Brasil em cima da nossa terra e reivindicar os nossos direitos em nome de Jesus. E o primeiro direito na Constituição do Brasil é o direito à vida, à liberdade e igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. E oramos, Pai, cada cidadão brasileiro e cada cidadão estrangeiro que reside em nosso território foi entretecido no ventre de sua mãe pelas tuas mãos. Os teus olhos viram a substância ainda informe de cada um e escreveste no teu livro todos os dias que foram ordenados para cada um de nós, dando-lhe a dignidade de viver todos os dias com um acolhimento familiar saudável, sendo respeitado em suas classes sociais, raças, credos, ofícios, profissões, encargos. Em nome de Jesus, que esse direito à vida seja respeitado. Pai, apresentamos os nossos índios, que são os primeiros cidadãos desse território chamado Brasil, que tenham a chance de viverem com os mesmos direitos de cada cidadão brasileiro, que sejam respeitados em seus costumes e civilizados de forma saudável, para que vivam de uma forma digna de um ser humano, criado à semelhança de Deus. Pai, levanta aqueles em autoridade para promulgar leis, Senhor, a favor dos índios, não subjugando-os a viverem ainda como foram encontrados em 1500. Mas eles têm direito de viverem como qualquer cidadão brasileiro, com direitos, com todos os direitos legais. Oramos para que cada embrião humano fecundado tenha direito à vida, que o 6º dos 10 mandamentos que estabeleceste em tua palavra, não matarás, seja respeitado em nossa Constituição brasileira. Toda forma de promover o aborto, seja por decretos promulgados ou por práticas ilegais, seja banido da nossa terra, da nossa Constituição, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos pelos nossos compatriotas que foram injustiçados e presos no dia 8 de janeiro de 2022. Clamamos a tua intervenção a favor de cada um que sofre essa injustiça. A tua palavra diz: como corrente de águas é o coração do rei em tuas mãos, e tu o inclina para onde quer. Inclina o coração dos que compõem o Congresso, o Senado, o Judiciário, começando dos presidentes e todos os deputados e juízes, para que votem a favor da anistia.
trazendo justiça a esses cidadãos que sofrem encarcerados injustamente, impedidos de viverem a liberdade promulgada na Constituição, longe das famílias, filhos e de tudo que lhes diz respeito. Pai, levanta de tu teu trono a favor deles, em nome do Senhor Jesus. Um outro ponto da nossa cidadania é o direito à liberdade de expressão, crença e pensamento. Oramos, Pai, para que a Tua palavra seja proclamada com toda a liberdade no Brasil e nas nações da terra. E todos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho redentor e salvador de Jesus Cristo e confessar que Jesus é o Senhor. Venha o teu poder sobre cada cidadão brasileiro, varrendo toda a ideologia contrária aos princípios da tua palavra. Em nome de Jesus, tomamos cativa a obediência a Cristo Jesus todos os meios de comunicação da nossa nação que tem propagado ideologias fora dos teus princípios, levando os cidadãos a se revoltarem contra as tuas leis. Todo espírito maligno que está tentando calar nossa nação para subjugá-la com ideologias diabólicas, seja banido do nosso território em nome de Jesus. Desperta, Yahvé, as mentes de cada cidadão para a tua verdade, pois é a verdade que nos libertará. Em nome de Jesus. Aleluia. O outro aspecto que estaremos orando é o direito à educação. Consta a Constituição, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito. Pai, oramos para que a próxima geração, Senhor, para que a nossa geração deixe um legado para a próxima geração de uma educação, Senhor, de qualidade. Oramos para que as escolas públicas e particulares do Brasil tragam essas educações de qualidade, que as escolas não sejam usadas para divulgação de ideologias contrárias aos princípios bíblicos, mas que tu possas levantar professores comprometidos com a verdade das Sagradas Escrituras, para ensinar às nossas crianças e jovens o caminho do bem, da bondade, de uma cidadania digna e honrada. Pai, oramos para que a educação cristã, Senhor, comece nos lares de cada cidadão brasileiro, que a tua palavra, Senhor, seja ensinada desde o ventre, que no lar, Senhor, seja o local onde esta palavra seja inculcada nos corações das nossas crianças e jovens. Oh, meu Deus, oramos pelo crescimento e fortalecimento das escolas com princípios, das escolas cristãs em todo o Brasil. Sabemos que a mudança de uma nação parte da educação,
Que as universidades e faculdades ensinem conteúdos relevantes sem levantar grupos ativistas ou ideológicos que distorçam princípios e a fé daqueles que estão firmados em tua palavra. Oramos pelos professores, principalmente os professores que confessam a fé cristã, para que se fortaleçam e se posicionem de uma maneira verdadeiramente cristã em suas salas de aulas e possam exercer influência com os seus alunos, que não sejam intimidados pela pressão ideológica, em nome de Jesus. Que os professores, conscientes de sua profissão, Pai, conscientes da dignidade de um ser humano em seus alunos, não usem como moedas de troca abusos sexuais, abusos de toda espécie, propinas ou outra prática fora da Constituição brasileira para dar aprovações acadêmicas e escolares. Deus, livra, Senhor, as nossas crianças, livra os nossos jovens, Senhor, dessa malignidade, protege-os, clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas crianças, os nossos alunos, Pai, em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, que o Ministério da Educação, Senhor, seja tomado, regido por homens e mulheres comprometidas, Senhor, com princípios sérios da Constituição brasileira e da Constituição do teu reino. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelo direito à saúde. E como diz a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio do Sistema Único de Saúde. A pastora Graça e o pastor Pedro já fizeram uma live específica em cima da saúde, mas queremos orar um ponto aqui, para que os profissionais de saúde, todos eles, médicos, todos os que funcionam dentro de hospitais, dentro de clínicas, sejam fiéis ao juramento firmado quando foram diplomados, jurando respeito à vida humana desde o início, o dever com o paciente, levando-o a gozar de saúde e bem-estar, o respeito ao segredo profissional confiados pelo paciente ao seu médico, e que eles levem esse segredo mesmo após a morte do paciente, não propagando, não divulgando. O respeito à autonomia e à dignidade do paciente em suas decisões sobre o tratamento, não obrigando-os a fazer esse tratamento. Pai, que os médicos e todos os profissionais de saúde evitem causar danos aos pacientes. Em vez disso, utilizem seus conhecimentos e aprimorando-os para o seu bem-estar e uma vida plena de cada cidadão brasileiro. Pai, oramos para que o Estado priorize a saúde dos seus cidadãos, promovendo hospitais, abrindo hospitais em várias frentes, abrindo unidades de pronto atendimento de qualidade, com profissionais competentes,
com recursos suficientes, de tanto recursos em equipamentos, em tecnologias, quanto os recursos medicamentais, para que sejam atendidos os cidadãos com dignidade, meu Deus. Nós queremos te pedir perdão, como médica, Senhor, queremos te pedir perdão por tantas coisas que vemos, Senhor, contrárias a esse juramento que fizemos no dia da nossa formatura. Oh, Pai, que o teu sangue, o sangue de Cristo Jesus vertido ali no Calvário, possa lavar as mãos desses médicos, desses profissionais de saúde. Não nos imputes este pecado, Senhor, em nome de Jesus. E traz a consciência da seriedade da profissão em promover o bem-estar a cada cidadão brasileiro e aqueles estrangeiros que residem em nossa nação, em nome de Jesus. O próximo direito de um cidadão é o direito ao trabalho. Todos têm direito ao trabalho digno, com carteira assinada, salário mínimo, férias, licença maternidade, paternidade, entre outros. A palavra de Deus diz: digno é o trabalhador do seu salário. Por isso oramos, Pai, para que cada cidadão brasileiro possa ter o livre exercício do seu trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer, com todos os seus direitos garantidos por lei e suficiente para sustentar sua família e saldar seus compromissos financeiros. Que o governo possa abrir frentes de trabalho para os seus cidadãos, em nome de Jesus. Que toda a exploração de menores, de mulheres, de vulneráveis, os trabalhos escravos sejam denunciadas e paralisadas em nossa nação, em nome de Jesus. Que possamos ver os trabalhadores vivendo dignamente, como reza a Constituição, em Cristo Jesus. O outro direito da nossa cidadania em nossa nação é a moradia. Por isso oramos, Pai, para que o Estado promova políticas habitacionais para os seus cidadãos, facilitando a compra da sua casa própria com preços justos. Que o povo possa viver em locais pacíficos, em casas seguras e em repouso tranquilo, como diz a tua palavra em Isaías 32:18. Entra com a ação do teu Espírito nas favelas, nos locais marginalizados, promovendo a transformação pelo poder da tua palavra transmitida pelos cidadãos do teu reino, teus filhos, em manifestação de poder, proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus, esse Evangelho que liberta os cativos, que dá abertura à prisão aos presos, que liberta os drogados, que liberta aqueles que exercem violências sexuais em suas diversas formas, os assassinos
sejam detidos pelo teu poder em nome de Jesus. Entra, Senhor, nesses submundos, meu Deus, e que eles possam, Senhor, através do teu evangelho, se verem como cidadãos dignos, que foram comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. Oh, meu Deus, traz, Senhor, autoridades constituídas a esse respeito para promoverem, Senhor, a dignidade de cada cidadão brasileiro em viver em segurança, em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, para que cada cidadão brasileiro tenha consciência em proteger o meio ambiente, para terem um meio ambiente ecologicamente equilibrado e seguro para a sobrevivência. Que as queimadas em nossas matas sejam estancadas, a destruição da nossa fauna e flora sejam paralisadas, em nome de Jesus. Que se levantem ministros competentes, governadores competentes, Senhor, com projetos nessa área, viabilizando os recursos para a proteção de nossas florestas, nossos mares, nossos rios, nossa terra. Projetos de saneamento em áreas desprovidas de recursos, em nome de Jesus. Projetos de levar água nos sertões brasileiros, em nome de Jesus. Nosso povo, Senhor, tem direito, como reza a Constituição, de viver em dignidade, no nome de Jesus. Trazemos, Senhor, os direitos políticos. Todos têm direito de votar, ser votado, participar de partidos políticos e da vida democrática, reza a Constituição. Por isso oramos para que o teu Espírito possa direcionar cada cidadão brasileiro a votar com seriedade, consciente, votando naqueles homens e mulheres compromissadas com a verdade, com a lealdade, a fidelidade às leis estabelecidas na Constituição, para exercerem cargos políticos e públicos com seriedade, não visando, Pai, seu próprio bem-estar, mas visando o bem-estar da nação, do povo. Pai, levanta estadistas sérios nesta nação, Senhor, que não assumam os poderes para extorquir a nação, para extorquir o povo, mas para, Senhor, beneficiar a nação toda através dos seus cidadãos. Aqueles que respeitarão o povo brasileiro, não subjugando-os, mas amando-os através de projetos de leis favoráveis a uma vida digna, lutando pelas causas essenciais para promover o desenvolvimento da nação brasileira, honrando nossas divisas, honrando nossa bandeira verde e amarela. Oramos para que o temor de Yahvé entre no coração de todos aqueles que estão em posição de autoridade governamental.
para que em todos os seus escalões em nossa nação, que eles inclinem os ouvidos aos teus conselhos e façam o que é reto diante de ti. Que a sabedoria, o conhecimento, o bom siso e o discernimento entrem em seus corações e sejam livres do mau caminho e do homem perverso. Oramos para que os retos e os íntegros permaneçam em nosso governo, assumam as posições de autoridades em nossa nação, mas que os ímpios e os que têm o coração inclinados para a destruição e a perversidade sejam removidos dos seus postos em nome de Jesus. Que nossos governantes sejam sábios e joeirem o bom do mal. Que a benignidade e a verdade os guardem. Que não sejam inclinados a propinas. Em nome do Senhor Jesus, mas com a verdade. Na autoridade do nome que está acima de todo nome. Atamos os poderes das trevas sobre nossos governantes. E todo o principado das trevas que tem possuído esses homens e mulheres em autoridade na nação brasileira para destruí-la e subjugá-la. Forças invisíveis das trevas batam agora em retirada dessas autoridades governamentais em nome de Jesus. Pelo poder do nome que foi exaltado acima de todo nome, e pelo sangue de Jesus vertido no Calvário, sejam demolidas todas as fortalezas desse principado que prendem as mentes dessas autoridades governamentais, levando-os a tomarem decisões malignas, injustas, e seja derribado todo o raciocínio das trevas e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, aquele que é Senhor da terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque o domínio é de Yahvé e ele reina sobre as nações. Aleluia! E oramos, Senhor, o Salmo 125 sobre este tópico e sobre cada cidadão brasileiro que vive nesta terra e tem sofrido, Senhor, com injustiças. Aqueles que confiam em Yahvé são como o monte Sião, que não poderão ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em redor, eu vou parafrasear, como os montes em redor do Brasil, assim Yahvé está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Declaramos, Pai, que o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos em nossa nação, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. Em nome de Jesus, declaramos que esse cetro de impiedade está sendo detido pelo teu poder. Nós trazemos em memória, Senhor, o teu sangue vertido ali no Calvário, e colocamos este sangue entre a nação brasileira e esse cetro de iniquidade, Senhor, que tem regido a nossa nação.
e pelo poder do teu sangue, seja desfeito todo esse domínio que tem tomado essas mentes em nome de Jesus, e que o teu reino venha, Senhor, assumindo a nossa nação. Faze o bem, ó Yahvé, aos bons e aos retos, que são retos, aos bons e aos que são retos de coração. Mas os que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, Yahvé, juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre a nação brasileira. Falamos paz, falamos na Shalom, a nação brasileira. Nós não seremos conhecidos pela nação dos ladrões. Nós não seremos conhecidos pelo samba. Nós não seremos conhecidos pela pornografia. Nós seremos conhecidos pela nação santa, movida e regida pela mão do teu Espírito Santo, levando cada cidadão a viver dignamente diante das leis nacionais e das leis celestiais em Cristo Jesus. Pai, nós oramos sobre o direito de segurança. Todos têm direito à proteção contra crimes, à atuação legal da polícia e integridade física. Pai, oramos para que o teu Espírito dê sabedoria e estratégias, para que todos os órgãos destinados à segurança da nação, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças Armadas, todas as forças, todos os departamentos que são destinados à segurança da nação brasileira e dos seus cidadãos, que eles possam, Senhor, ter estratégias e sabedorias vinda de Ti para deter e extirpar as facções que atuam no Brasil, espalhando medo, a violência, sequestros, roubos, assassinatos e domínios de cidades. Em nome do Senhor Jesus, proibimos que essas facções se expandam, proibimos que essas facções se expandam para outros territórios, além fronteiras. Em nome de Jesus, nós não seremos, Senhor, chamados da nação que transporta facções. Em nome de Jesus, que todos os projetos de violência dessas facções sejam frustrados e abortados agora, em nome de Jesus. Que eles percam o poder de ação e expandam nos territórios marcados para exercerem os crimes em nome de Jesus. Que possamos viver em segurança nas casas, nos carros, nas ruas, nas praças, no comércio, no trabalho. Que possamos ir e vir em segurança. Que possamos ter a livre locomoção em nosso território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Queremos deixar, Senhor, para as próximas gerações esse legado de segurança nacional. Queremos deixar esse legado que a nossa geração, Senhor, subjugou essas forças espirituais da maldade, trazendo sofrimento e angústia às famílias brasileiras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, e como
dever de cidadão brasileiro. Que cada um possa votar consciente para mudarmos a história da nossa nação, cumprirmos as leis, pagar os impostos, respeitar os direitos dos outros, Senhor. Educar e proteger os filhos, que as famílias, que os pais se comprometam com os seus próprios filhos, que não tenham filhos, Senhor, para serem doados, para serem vendidos, para serem comercializados, mas filhos, Senhor, que sejam amados no seio da família e educados em nome de Jesus. Oh Deus, oh meu Pai, queremos nesta hora trazer sobre a nossa nação, que é composta dos cidadãos brasileiros, os elementos da ceia, que nos garantem um resgate no reino espiritual das forças das trevas. Pai, que o sangue, o corpo de Jesus vertido ali no Calvário, o corpo que foi rasgado, foi moído ali no Calvário pelas nossas maldições, pelas nossas maldades, pelas nossas enfermidades, dores. Pai, quantos cidadãos brasileiros estão sofrendo de dores emocionais calados, carregando dentro de si, Senhor, os maus tratos sofridos na infância, os abusos, Senhor. Oh, levantamos, Senhor, esse elemento simbolizando o corpo partido de Cristo Jesus. E invocamos a cura sobre cada cidadão brasileiro. Penetra, Senhor, no mais profundo do ser de cada um, removendo essas dores geracionais. Oh, meu Pai, nossos olhos estão postos em Ti. Sim, Senhor. Nossos olhos não estão postos no governo, mas em Ti. Por isso estamos clamando neste Shabat que a verdadeira paz, através do Evangelho de Cristo Jesus, seja uma realidade na vida de cada cidadão. Tomamos, Senhor, e comemos deste pão diante de Ti, diante, Senhor, dos Teus anjos, diante das hostes celestiais, diante das hostes malignas que já foram destronadas pelo poder do Calvário. Comemos agora e declaramos cura na vida de cada cidadão brasileiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pai, ao levantarmos o cálice em memória do sangue que foi vertido de Cristo Jesus ali no Calvário, trazemos em memória os 7 derramamentos de sangue sobre a nossa nação e declaramos que este poder do Calvário quebra toda malignidade no nosso solo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, o sangue que foi vertido quando colocaram os espinhos na cabeça de Jesus. E aquele sangue redimiu toda, oh Deus, toda maldade da terra, toda maldição, que seja agora cancelado no nosso solo, toda maldição desde o dia em que ela foi fundada, em nome de Jesus. Aplicamos, Senhor, este sangue que foi vertido do teu rosto, quando lhe deformaram. Aplicamos este sangue no rosto de cada cidadão brasileiro que tem sido visto pelas nações como ladrões, como nação maligna. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aplicamos este sangue para que a verdadeira identidade do cidadão brasileiro seja, Senhor, vista por cada um de nós e pelas nações. Em nome de Jesus, aplicamos o teu sangue, Senhor, que foi vertido das tuas mãos. Pai, que cada cidadão brasileiro seja livre para ser produtivo pelo seu trabalho, não como escravos, não como oprimidos, mas como trabalhos dignos que cada um produza. Senhor, em nome de Jesus, trabalhe dignamente, não se escorem em bolsas famílias, mas queiram sair desta situação e pelas suas mãos prover o sustento para o progresso da nação. Em nome de Jesus, oramos, Pai, aplicamos o sangue que foi vertido dos teus pés, Jesus, ali no Calvário. Colocamos sobre cada pé de cidadão brasileiro este sangue, para que caminhem dentro dos direitos e deveres da Constituição Federativa do Brasil e caminhem dentro da Constituição da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Que todo o caminho tortuoso, maligno, que tem degenerado as famílias, Senhor, prejudicando uma nação, seja agora banida pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus.
aplicamos este sangue nos nossos poderes constituintes, nosso judiciário, nosso legislativo, nosso poder executivo, sobre a presidência da República, Senhor. Todos os órgãos, os governadores, os prefeitos, os vereadores, as câmaras. Oh, meu Pai, aplicamos este sangue para que ele cancele, aborte tudo aquilo que tem sido engendrado, tem sido, Senhor, tecido pela maldade de mentes que são contaminadas por esses principados malignos, em nome de Jesus, o teu sangue, Senhor. Livra esta nação de todo projeto maligno e cada cidadão brasileiro viva de modo digno, como tu determinaste. Em nome de Jesus, bebamos dele todos. Aleluia! Aleluia! Vamos continuar trazendo diante do nosso Deus, profetizando que o reino de Deus é chegado em nossa nação, que o reino de Deus invade cada família brasileira, que o reino de Deus invade cada família estrangeira que mora em nosso território, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que tempo, Senhor, diante da tua presença. Obrigada, Pai. Declaramos, Senhor, que a proteção do teu sangue é sobre as nossas vidas, sobre a vida da apóstola Valnice, sobre a vida de todo o conselho apostólico, da diretoria executiva, de todo o presbitério, de cada discípulo membro, Senhor, e de cada um que está participando desta live e desses dias de decretos e de proclamações, em nome de Jesus. Ó Deus, e que no restante deste Shabat, a tua glória seja manifesta através da tua igreja, por onde passarmos, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo no coração de cada um.